As palavras de Roberto ecoam na minha cabeça enquanto estou sentada no meio-fio, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ainda sinto a dor das suas mãos me empurrando ao chão e o gelo em seus olhos ao me jogar fora como lixo. É assim que meu aniversário de 61 anos terminou, meu próprio filho me tratando como se eu não fosse nada. Como se eu não tivesse passado minha vida inteira o amando, criando e me sacrificando por ele. Agora, por causa daquela esposa horrível, ele nem suporta me ver. Raquel, até o nome dela faz meu sangue ferver. Desde o momento em que Roberto a trouxe para casa, eu sabia que ela era problema. O jeito como ela me olhava, como se eu fosse apenas um obstáculo em seu caminho. Como ela sussurrava no ouvido de Roberto, virando-o contra mim pouco a pouco. Eu avisei para não se casar com ela, implorei que ele visse através das manipulações dela. Mas ele estava cego pela luxúria, pela ideia de que ela o amava incondicionalmente. A única coisa que aquela mulher ama é ela mesma. E agora, por causa dela, perdi tudo, meu filho, meus netos, a família à qual dediquei minha vida. Fui descartada como o lixo de ontem. Enquanto me afundo em minha miséria, um carro para ao meu lado. A janela baixa, revelando o rosto preocupado da minha melhor amiga, Sandra. Nossa, o que aconteceu? O que você está fazendo aqui fora? Ela pergunta, sua voz cheia de preocupação. Mal consigo dizer as palavras. Roberto, ele me expulsou. Disse que eu estava louca e que a casa era dele agora. Os olhos de Sandra se arregalam em choque, depois se estreitam de raiva. Ele fez o quê? No seu aniversário? Ah, querida, entre no carro. Você vai para minha casa. Entro no banco do passageiro, meu corpo entorpecido enquanto Sandra dirige. Ela continua me olhando de soslaio, a testa franzida. Isso é inaceitável, Júlia. Roberto não pode te tratar assim. Algo precisa ser feito. Balanço a cabeça tristemente. O que posso fazer, Sandra? Ele é um homem adulto. Ele fez sua escolha. Sandra aperta os lábios, um olhar determinado em seus olhos. Talvez sim, mas isso não significa que ele possa se safar. Você é a mãe dele, pelo amor de Deus. Está na hora de Roberto e aquela esposa horrível aprenderem que há consequências para suas ações. Viro-me para ela, confusa. O que você está dizendo? Um sorriso lento se espalha pelo rosto de Sandra. Estou dizendo, minha querida, que é hora de uma pequena vingança. E eu conheço exatamente a pessoa para nos ajudar a consegui-la. Enquanto aceleramos noite adentro, sinto um lampejo de algo que não senti há muito tempo, esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, eu possa fazer Roberto e Raquel pagarem pela dor que causaram. Que talvez o karma finalmente os alcance. O dia começou bem o suficiente. Era meu aniversário e, apesar de tudo o que havia acontecido com Roberto, eu estava determinada a aproveitar ao máximo. Passei a manhã arrumando a casa, colocando algumas decorações e preparando um jantar especial. Até comprei um bolo da padaria da esquina, aquela que Roberto sempre amou quando criança. Por volta do meio-dia, liguei para Roberto, meu coração palpitando com uma mistura de esperança e preocupação. Para minha surpresa, ele atendeu. Oi, mãe. O que foi? Seu tom era neutro, cauteloso. Respirei fundo. Bem, eu estava pensando se você, Raquel e as crianças gostariam de vir jantar hoje à noite. É meu aniversário, e achei que seria bom passar um tempo juntos como família. Houve uma longa pausa. Pude ouvir vozes abafadas ao fundo, como se ele estivesse discutindo com alguém. Finalmente, ele falou. Tá, pode ser. Que horas? O alívio me invadiu. Que tal às 17 horas? Estou fazendo sua lasanha favorita. Tudo bem, nos vemos então. Ele desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. O resto do dia passou num borrão de preparativos e antecipação. Quando 17 horas chegou, tudo estava perfeito. A lasanha borbulhava no forno, a mesa estava posta e o bolo estava orgulhosamente exibido no balcão. Pontualmente, a campainha tocou. Praticamente corri para atender, um enorme sorriso no rosto. Mas no momento em que abri a porta, meu coração afundou. Roberto estava lá, uma carranca gravada em seu rosto.
Ao lado dele estava Raquel, seus lábios curvados em um sorriso desdenhoso. As crianças não estavam em lugar algum. Onde estão as crianças? Perguntei, tentando manter a voz firme. Raquel soltou uma risada áspera. Decidimos que era melhor elas não virem. Não queríamos que fossem expostas a mais da sua influência tóxica. Me senti como se tivesse levado um tapa. Influência tóxica? Do que você está falando? Ela deu um passo à frente, apontando um dedo para mim. Não se faça de desentendida, Júlia. Todos sabemos que tipo de mãe horrível você foi. O jeito como você virou Roberto contra o próprio pai, a constante chantagem emocional e manipulação. Não é de admirar que ele não queira nada com você. Lágrimas arderam em meus olhos. Olhei para Roberto, implorando silenciosamente para que ele me defendesse. Mas ele apenas ficou lá, braços cruzados, sem dizer nada. Isso não é verdade, consegui dizer com a voz embargada. Sempre amei e apoiei Roberto. Nunca faria nada para machucá-lo. Os olhos de Raquel faiscaram de raiva. Pare com esse ato de mártir. Você não passa de uma mulher egoísta e vingativa que não consegue aceitar que Roberto seguiu em frente com a vida dele. Que ele me escolheu ao invés de você. Algo dentro de mim explodiu. Antes que eu percebesse, avancei, pronta para esbofetear aquele sorriso presunçoso do rosto dela. Mas Roberto se colocou entre nós, agarrando meu pulso com força dolorosa. Nem pense em tocar na minha esposa, ele rosnou. Você é patética, sabia? Inventando toda essa história de aniversário, tentando se infiltrar de volta. Bem, não vai funcionar. Acabamos com você. Com isso, ele me empurrou para trás, me fazendo cambalear. Me segurei no batente da porta, as lágrimas agora correndo livremente pelo meu rosto. Roberto, por favor, sussurrei. Eu sou sua mãe. Mas ele apenas balançou a cabeça, seus olhos frios. Não é mais. Vamos, Raquel. Assisti impotente enquanto eles se viravam e iam embora, batendo a porta atrás deles. O som ecoou pela casa vazia, uma finalidade brutal. Ali fiquei, sozinha no meu aniversário, meu coração estilhaçado em 1.000.000 de pedaços. Não sei quanto tempo fiquei ali, congelada no rescaldo da crueldade de Roberto e Raquel. Minutos, horas, tudo se misturou. A dor no meu peito era diferente de tudo que já havia sentido antes, um vazio profundo e dolorido que ameaçava me engolir por inteiro. Eventualmente, consegui fechar a porta, minha mão tremendo. Cambaleei até o sofá, desabando nas almofadas enquanto soluços sacudiam meu corpo. Como ele pôde fazer isso comigo? Meu próprio filho me tratando como se eu não fosse nada, como se eu não tivesse passado minha vida inteira o amando e cuidando dele. O som do meu telefone tocando me tirou do meu desespero. Olhei para a tela e vi o nome de Sandra. Por um momento, considerei ignorar, não querendo sobrecarregá-la com meus problemas. Mas a ideia de enfrentar isso sozinha era demais para suportar. Atendi, minha voz engrossada pelas lágrimas. Alô? Júlia, o que houve? Aconteceu alguma coisa com o Roberto? A preocupação na voz dela foi minha ruína. Desabei, toda a história jorrando entre suspiros e soluços. Sandra ouviu pacientemente, oferecendo palavras de conforto e apoio. Chega, ela disse com firmeza quando terminei. Isso já foi longe demais, Júlia. Roberto e Raquel não podem continuar te tratando assim. É hora deles enfrentarem algumas consequências. Funguei, enxugando os olhos. O que você quer dizer? Quero dizer que é hora de um pouco de vingança. Eles acham que podem simplesmente passar por cima de você, mas estão muito enganados. Você é uma mulher forte, Júlia. É hora de começar a agir como tal. Suas palavras acenderam uma faísca dentro de mim, um lampejo de raiva em meio à dor. Ela estava certa. Eu não podia simplesmente ficar aqui me lamentando. Eu precisava fazer algo, retomar o controle. Tudo bem, disse, minha voz mais firme agora. O que você tem em mente? Pude praticamente ouvir o sorriso de Sandra pelo telefone. Me encontre na lanchonete em 1 hora. Tem alguém que quero que você conheça. Confie em mim, ele vai ser de grande ajuda.
Uma hora depois, eu estava sentada em frente a Sandra em uma mesa da lanchonete local. Ela tinha um brilho travesso nos olhos enquanto tomava seu café. Então, quem é essa pessoa misteriosa? Perguntei, a curiosidade vencendo. Como se fosse uma deixa, o sino acima da porta tilintou. Sandra acenou para alguém atrás de mim. Aí está ele. Me virei, meus olhos se arregalando quando um homem alto e de ombros largos se aproximou da nossa mesa. Ele tinha um ar durão, como alguém que já tinha visto sua cota de problemas. Júlia, conheça meu irmão, Tiago, disse Sandra, gesticulando para que ele se sentasse. Tiago assentiu para mim, seu olhar avaliador. Sandra me contou sobre sua situação. Sinto muito ouvir o que seu filho e a esposa dele fizeram. É dureza. Dei de ombros, tentando parecer indiferente mesmo quando a dor se retorcia em meu estômago. É o que é. Mas Sandra parece pensar que você pode ajudar. Ele se inclinou para frente, os cotovelos na mesa. Posso. No meu ramo de trabalho, aprendi que todo mundo tem segredos, esqueletos no armário. E pelo que Sandra me contou, aposto que sua nora tem mais do que alguns. Um arrepio de antecipação percorreu minha espinha. O que você está dizendo? Tiago sorriu, lento e perigoso. Estou dizendo, deixe-me investigar o passado de Raquel. Se houver sujeira para ser encontrada, eu vou encontrar. E uma vez que tivermos essa informação, bem, digamos que o karma tem uma maneira de voltar. Me recostei, minha mente girando com possibilidades. Será que isso realmente poderia funcionar? Será que eu finalmente poderia fazer Roberto e Raquel pagarem pelo que fizeram? Olhando nos olhos confiantes de Tiago, tomei minha decisão. Estou dentro. Vamos fazer isso. Ele assentiu, satisfeito. Excelente. Me dê uma semana. Entrarei em contato. Enquanto ele se levantava para sair, senti um renovado senso de propósito e determinação. Eles pensaram que podiam me quebrar, mas estavam errados. Era a hora da vingança. A semana se arrastou, cada dia parecendo uma eternidade. Tentei me manter ocupada, me jogando na limpeza da casa, fazendo recados, qualquer coisa para me distrair do constante turbilhão dos meus pensamentos. O que Tiago encontraria? Seria o suficiente para trazer Roberto e Raquel de joelhos? Sandra me ligava diariamente, oferecendo palavras de encorajamento e apoio. Ela era a única coisa me mantendo sã, a única pessoa que realmente entendia a profundidade da minha dor e raiva. Finalmente, no 7º dia, meu telefone tocou. Era Tiago. Júlia, sou eu. Tenho algo. Pode me encontrar no meu escritório em 1 hora? Meu coração saltou para a garganta. Claro, estarei lá. Cheguei ao escritório de Tiago com 10 minutos de antecedência, meus nervos à flor da pele. Sandra já estava lá, andando de um lado para o outro na pequena sala de espera. Ela me deu um abraço apertado quando entrei. Você está pronta para isso? Ela perguntou, examinando meu rosto. Assenti, me preparando. Tão pronta quanto posso estar. Tiago emergiu de seu escritório com uma expressão sombria. Entrem, senhoras. Nos acomodamos nas cadeiras em frente à sua mesa, o ar denso de tensão. Tiago abriu uma pasta de arquivo, espalhando uma série de documentos e fotografias. Então, eu fiz algumas investigações sobre o passado de Raquel, ele começou, batendo nos papéis. E deixe-me dizer, essa mulher não é nenhuma santa. Ele deslizou um documento em minha direção. Primeiro, ela tem uma ficha criminal. Desvio de dinheiro do emprego anterior. Ela conseguiu evitar a prisão, mas não foi bonito. Olhei fixamente para o papel, uma foto de Raquel me encarando de volta. Ela parecia mais jovem, mas aqueles olhos frios eram inconfundíveis. Mas isso não é tudo, Tiago continuou, sua voz grave. Também descobri que ela é pessoa de interesse na morte do ex-namorado dela. Sandra ofegou, e eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. O que você quer dizer? Consegui perguntar, minha voz tremendo. Tiago me entregou um recorte de jornal. 3 anos atrás, o ex dela foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas. A polícia suspeitou de homicídio, mas nunca conseguiu provar nada. Raquel foi a última pessoa a vê-lo com vida.
Li o artigo, meus olhos se fixando em frases como a morte suspeita e a investigação em andamento. Minha mente girava, tentando conciliar essa informação com a mulher com quem meu filho havia se casado. Então, o que isso significa? Sandra perguntou, dando voz à pergunta que eu não conseguia formular. Tiago se recostou em sua cadeira, juntando as pontas dos dedos. Significa que temos poder de barganha. Significa que se essa informação vier à tona, a vida de Raquel como ela conhece acabará. Sua reputação, seu casamento, tudo. Uma faísca de esperança se acendeu em meu peito. Então, o que fazemos agora? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Tiago. Agora, nós usamos isso. Deixamos Raquel saber que temos essa informação, e se ela não quiser que se torne pública, ela precisa convencer Roberto a consertar as coisas com você. Sandra assentiu, seus olhos brilhando. E se ela se recusar? Tiago deu de ombros. Então vamos à polícia. Fazemos com que reabram a investigação sobre a morte do ex dela. De um jeito ou de outro, Raquel vai enfrentar as consequências de suas ações. Fiquei ali sentada, atordoada, tentando processar tudo. Poderia ser realmente tão simples assim? Eu poderia realmente fazer Raquel pagar pelo que ela fez, por virar Roberto contra mim? Olhando para os rostos determinados de Sandra e Tiago, senti uma onda de força. Eles acreditavam em mim, acreditavam que eu merecia justiça. E pela primeira vez desde aquele aniversário horrível, eu também acreditei. Vamos fazer isso, eu disse, minha voz firme. Vamos fazê-los pagar. Tiago sorriu, um brilho predatório em seus olhos. Excelente. Me dê um dia para colocar tudo em movimento. Amanhã a essa hora, Raquel não vai saber o que atingiu. Enquanto saíamos do escritório, Sandra apertou minha mão. Você está fazendo a coisa certa, Júlia. Nunca duvide disso. Apertei de volta, sentindo um senso de propósito e raiva justa. Eles haviam escolhido a mulher errada para mexer. Era hora de Raquel aprender essa lição da maneira mais difícil. Fiel à sua palavra, Tiago me ligou no dia seguinte. Está feito, ele disse, com uma nota de satisfação na voz. Enviei todas as informações para Raquel, junto com uma mensagenzinha deixando claro que se ela não quiser que isso se torne público, ela precisa convencer Roberto a fazer as pazes com você. Senti uma mistura de excitação e nervosismo. Você acha que vai funcionar? Só há uma maneira de descobrir, Tiago respondeu. Mas confie em mim, com a sujeira que temos sobre ela, ela seria louca de não ceder. Desliguei, minha mente acelerada. Será que Raquel realmente cederia? Será que ela realmente forçaria Roberto a se desculpar e consertar as coisas? Uma parte de mim ousava ter esperança, mesmo enquanto outra parte sussurrava que era bom demais para ser verdade. Horas se passaram sem nenhuma notícia. Andei de um lado para o outro da sala, pulando a cada som, convencida de que era campainha ou telefone. Mas conforme a noite caía, ainda não havia nada. Justo quando eu estava prestes a desistir e ir para a cama, houve uma batida forte na porta. Meu coração na garganta, abri para encontrar Roberto parado ali, seu rosto cheio de raiva. Que diabos você fez? Ele rosnou, me empurrando para entrar na casa. Cambaleei para trás, pega de surpresa. Do que você está falando? Ele se virou para mim, seus olhos faiscando. Não se faça de desentendida. Raquel me contou tudo. Sobre o detetive particular, sobre você vasculhando o passado dela. O que você pensou, que podia chantageá-la para me fazer te perdoar? Mantive minha posição, erguendo o queixo. Eu não chantageei ninguém. Simplesmente deixei que ela soubesse que suas ações têm consequências, que ela não pode simplesmente destruir minha vida e sair impune. Roberto soltou uma risada áspera. Destruir sua vida? Você está falando sério? Você é quem está tentando destruir nosso casamento, nossa família. Primeiro com sua constante chantagem emocional e manipulação, e agora isso. A raiva surgiu dentro de mim, quente e brilhante. Não sou eu quem virou você contra mim, Roberto. Foi tudo Raquel. Ela te envenenou. Você não consegue ver isso? Ela é uma criminosa, uma mentirosa, talvez até uma assassina. Por um momento, Roberto pareceu atordoado.
Então seu rosto endureceu. Você é inacreditável. Você realmente acha que vou acreditar nas suas acusações malucas em vez da minha própria esposa, a mãe dos meus filhos? Não são acusações, são fatos, retruquei. Tiago encontrou provas. Não me importo com o que seu amiguinho detetive encontrou, Roberto rugiu. Raquel é minha esposa e eu confio nela. Eu a amo, e nada que você diga ou faça vai mudar isso. Lágrimas arderam em meus olhos, embaçando minha visão. Então é isso? Você está escolhendo ela ao invés de mim, sua própria mãe? O maxilar de Roberto se apertou. Você fez essa escolha por mim no momento em que decidiu armar esse esquema. Acabou, mãe. Acabou com suas mentiras, seus esquemas, tudo. Ele se virou para sair e o pânico me dominou. Eu não podia perdê-lo, não assim. Roberto, por favor, chamei, mas ele já tinha ido embora, batendo a porta atrás dele. A finalidade me abalou até o âmago. Afundei no chão, soluços rasgando minha garganta. Não era para ser assim. A verdade deveria me libertar, trazer Roberto de volta para mim. Em vez disso, só o afastou ainda mais. Por entre minhas lágrimas, ouvi meu telefone tocar. Era Tiago. Atendi, minha voz grossa e trêmula. Júlia, o que aconteceu? Deu certo? Uma risada amarga escapou de mim. Não, não deu certo. Roberto, ele se foi. Ele escolheu Raquel. Houve uma pausa, então Tiago falou, seu tom determinado. Então passamos para o plano B. Vamos à polícia, fazemos com que reabram a investigação sobre a morte do ex de Raquel. Balancei a cabeça, mesmo que ele não pudesse ver. Qual é o sentido? Não vai mudar nada. Roberto fez sua escolha. Isso não é mais sobre Roberto, Tiago disse com firmeza. É sobre justiça, sobre garantir que Raquel pague pelo que fez. De um jeito ou de outro. Fechei os olhos, exaustão e tristeza me inundando. Eu poderia fazer isso? Poderia realmente destruir a esposa do meu filho, a mãe dos meus netos? Mas então me lembrei do olhar nos olhos de Roberto, do veneno em sua voz, do jeito que Raquel havia sorrido, tão presunçosa e satisfeita consigo mesma. Eles haviam provocado isso. E agora enfrentariam as consequências. Ok, sussurrei, uma nova resolução endurecendo em meu peito. Vamos fazer isso. Vamos fazê-la pagar. Os próximos dias foram um borrão de atividade. Tiago e eu reunimos todas as evidências que ele havia coletado, organizando-as em um pacote arrumado para apresentar à polícia. Sandra era uma presença constante, oferecendo apoio e encorajamento quando minha determinação vacilava. Finalmente, o dia chegou. Entramos na delegacia de cabeça erguida, prontos para explodir o passado sórdido de Raquel. O detetive ouviu atentamente enquanto apresentávamos nosso caso, sua testa franzindo enquanto examinava os documentos e fotografias. Quando terminamos, ele se recostou, uma expressão sombria em seu rosto. Isso é sério, ele disse, batendo na pasta. Se o que vocês estão dizendo for verdade, temos motivos para reabrir a investigação sobre a morte do ex-namorado da senhorita Raquel. Senti uma onda de justificação. É verdade, afirmei. Cada palavra. O detetive assentiu. Certo, então. Deixem isso comigo. Vou dar início ao processo. Saímos da delegacia com uma sensação de antecipação pulsando através de mim. Estava realmente acontecendo. Raquel finalmente enfrentaria a música. 5 dias depois, recebi uma ligação de Tiago. Ligue a TV, ele disse, uma nota de triunfo em sua voz. Fiz como ele disse, meu coração acelerado enquanto o rosto da âncora preenchia a tela. Notícia de última hora, ela anunciou, sua expressão séria. A moradora local Raquel Oliveira foi presa em conexão com a morte anteriormente não resolvida de seu ex-namorado, André Berman. Novas evidências vieram à tona, levando a polícia a reabrir a investigação. Assisti, hipnotizada, enquanto mostravam imagens de Raquel sendo levada para fora da casa dela e de Roberto algemada, seu rosto uma mistura de choque e raiva. Roberto seguia atrás, parecendo atordoado e perdido. Uma satisfação feroz queimou em meu peito. Ela finalmente estava recebendo o que merecia.
Mas minha alegria foi de curta duração. A reportagem continuou, descrevendo como Roberto teve que usar as economias deles para pagar a fiança de Raquel e contratar um advogado. Era um golpe financeiro, um que sem dúvida tensionaria o casamento deles. Eu deveria ter me sentido culpada, sabendo que eu tinha desempenhado um papel em suas dificuldades. Mas tudo o que eu conseguia pensar era que eles mereciam. Eles haviam provocado isso com sua crueldade e engano. Nas semanas seguintes, observei de longe enquanto o drama se desenrolava. A prisão de Raquel virou manchete, e a corte da opinião pública foi implacável. Especulações corriam soltas sobre seu envolvimento na morte do ex e que outros segredos ela poderia estar escondendo. Roberto mantinha uma fachada corajosa, apoiando sua esposa em público, mas eu podia ver o pedágio que estava cobrando. Ele parecia abatido, desgastado pelo constante escrutínio e sussurros. Uma parte de mim ansiava por estender a mão, oferecer conforto e apoio. Mas endureci meu coração, lembrando a mim mesma da maneira como ele me havia descartado. As palavras cruéis que ele havia lançado contra mim. Ele havia feito sua cama, e agora deitaria nela. Uma tarde, enquanto eu voltava do mercado, avistei uma figura familiar na minha porta. Era Roberto, seus ombros caídos, seus olhos vermelhos e inchados. Por um momento, considerei ignorá-lo, fingir que não estava em casa. Mas a curiosidade venceu. "O que você quer?", perguntei friamente enquanto me aproximava, meus braços carregados de sacolas. Roberto olhou para cima, sua expressão uma mistura de exaustão e desespero. "Mãe, preciso da sua ajuda." Ergui uma sobrancelha. "Oh, agora você precisa da minha ajuda? O que aconteceu com estar acabado comigo e meus esquemas?" Ele se encolheu como se eu o tivesse golpeado. Eu sei. Eu disse coisas horríveis, mas isso é maior que isso. Raquel está com problemas sérios, mãe. As evidências contra ela são ruins." Um lampejo de satisfação passou por mim. "O que você está dizendo, Roberto?" A voz dele quebrou. "Estou dizendo que não sei o que fazer. As taxas do advogado estão nos falindo, e se Raquel for para a prisão, não posso criar as crianças sozinho. Preciso de você, mãe. Por favor." Olhei para ele, dividida entre o impulso de confortá-lo e o desejo de atacar. Ele parecia tão quebrado, tão derrotado. Mas então me lembrei da dor que ele havia causado, da maneira como me abandonou. Endireitei minha coluna, minha voz fria. "Você deveria ter pensado nisso antes de virar as costas para mim." "Sinto muito, Roberto, mas você está por conta própria." Com isso, passei por ele, ignorando seus apelos e desculpas. Ele havia feito sua escolha, e agora viveria com as consequências. Alguns dias após a visita desesperada de Roberto, recebi uma ligação inesperada. Era a mãe de Raquel, sua voz tensa de raiva mal contida. "Júlia, sei que tivemos nossas diferenças, mas preciso pedir um favor", ela disse, as palavras parecendo doer. Senti um lampejo de surpresa. "Que tipo de favor?" "São as crianças." Com tudo o que está acontecendo com o caso de Raquel, Roberto está lutando para dar conta. Ele precisa de uma folga. "Esperava que você pudesse ficar com as crianças no fim de semana." Hesitei, dividida. Por um lado, a ideia de passar tempo com meus netos me enchia de saudade. Fazia tanto tempo desde que eu os vira. Mas por outro, a ideia de ajudar Roberto e Raquel depois de tudo que eles haviam feito comigo era difícil de aceitar. "Por favor, Júlia", a mãe de Raquel pressionou, sentindo minha relutância. "Sei que você ama essas crianças. Elas precisam de alguma estabilidade agora, e Deus sabe que não vão conseguir isso de Roberto ou Raquel." Suspirei, minha resolução desmoronando. Ela estava certa. Quaisquer que fossem os problemas que eu tivesse com os pais deles, meus netos eram inocentes. Eles mereciam algo melhor do que ficar presos no meio desse caos. "Tudo bem", concordei. "Ficarei com eles no fim de semana. Mas estou fazendo isso por eles, não por Roberto ou Raquel." "É claro", ela respondeu. "Obrigada, Júlia. Avisarei Roberto para deixá-los na sexta-feira à noite." Fiel à sua palavra, Roberto chegou à minha porta naquela sexta-feira com as crianças.
Ele parecia ainda pior do que da última vez que o vi, seu rosto abatido e sombreado. Mãe, ele me cumprimentou, a voz rouca. Obrigado por fazer isso. Eu realmente agradeço. Assenti rigidamente, minha atenção nas crianças. Elas olhavam para mim, os olhos arregalados e inseguros. Vovó, minha neta gritou, abrindo um sorriso. Ela correu para frente, envolvendo seus pequenos braços ao redor da minha cintura. Eu a abracei de volta, piscando para conter as lágrimas repentinas. Olá, querida. Senti sua falta. Meu neto estava mais reservado, hesitando ao lado de Roberto. Me ajoelhei, abrindo meus braços. Venha cá, rapazinho. Está tudo bem. Lentamente, ele entrou em meu abraço, seu pequeno corpo tremendo. Meu coração doía por ele, por ambos. Roberto pigarreou. Eu os pegarei domingo à noite. Se algo surgir, é só me ligar. Me levantei, encontrando seu olhar friamente. Ficaremos bem. Aproveite seu fim de semana. Com um aceno final, ele partiu, me deixando sozinha com as crianças. Respirei fundo, forçando um sorriso. Quem quer pizza para o jantar? O fim de semana passou num borrão de risos, jogos e histórias. Por um breve momento, fui capaz de esquecer o drama e a angústia, perdida na simples alegria de estar com meus netos. Mas logo chegou ao fim. Roberto apareceu para buscar as crianças, sua expressão cautelosa enquanto elas juntavam suas coisas. Vovó, podemos vir ficar com você de novo logo? Nos divertimos tanto, minha neta puxou minha mão. Sorri, alisando seu cabelo. Claro, querida. Sempre que quiserem. O maxilar de Roberto se apertou. Temos que ir, digam adeus, crianças. Elas me abraçaram apertado, seus rostinhos tristes. Observei enquanto subiam no carro de Roberto, meu coração pesado. Enquanto ele se preparava para partir, Roberto fez uma pausa, voltando-se para mim. Olha, mãe, sobre o que eles disseram. Não quero que você tenha ideias. Isso foi só uma vez. Fiquei tensa, a raiva se acendendo. Me desculpe. Você acha que estou tentando virá-los contra você? Não seria a primeira vez, ele murmurou. Vi vermelho. Como você ousa? Não fiz nada além de amar e apoiar essas crianças, o que é mais do que posso dizer de você e Raquel. Vocês estão tão envolvidos em seu próprio drama que nem conseguem ver o quanto eles estão sofrendo. O rosto de Roberto ficou vermelho. Você não faz ideia do que estamos passando. Nenhuma ideia da tensão, da pressão, e de quem é a culpa, o interrompi. Você escolheu isso, Roberto. Você escolheu Raquel e todo o caos que vem com ela. Não ouse colocar isso em mim. Ele me encarou, seus olhos duros. Isso não acabou, mãe. Não vou deixar você envenenar meus filhos contra mim. Com isso, ele entrou no carro e partiu, me deixando tremendo de raiva e mágoa. Fiquei ali, observando até o carro desaparecer de vista, uma determinação fria se instalando sobre mim. Se Roberto queria jogar duro, então que fosse. Eu estava cansada de ser boazinha. Era hora de acabar com isso de uma vez por todas. O dia do julgamento de Raquel chegou, frio e cinzento. Me vesti com cuidado, escolhendo um terno preto sóbrio que irradiava autoridade silenciosa. Sandra me pegou, seu rosto determinado. Você está pronta para isso? Ela perguntou enquanto dirigíamos para o fórum. Assenti, meu maxilar tenso. Estou pronta há muito tempo. Encontramos Tiago nos degraus, sua expressão séria. Tenho uma surpresa para vocês, ele disse, nos conduzindo para dentro. Localizei a família de Andréu Berman. Eles estão aqui para testemunhar. Senti uma onda de gratidão e reivindicação. Com o testemunho deles, o destino de Raquel estaria selado. O tribunal estava lotado, o ar denso de tensão. Tomei meu lugar atrás da mesa da acusação, meu coração acelerado enquanto Raquel era trazida, seus pulsos e tornozelos algemados. Ela parecia pálida e abatida, mas seus olhos ainda cintilavam de malícia quando encontraram os meus. Roberto sentou-se rigidamente ao lado dela, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Desviei o olhar, me concentrando no juiz enquanto ele convocava o tribunal.
O julgamento foi extenuante e emocional. O promotor apresentou as evidências contra Raquel em detalhes impressionantes, pintando um retrato de uma mulher cruel e calculista que não pararia diante de nada para conseguir o que queria. Mas foi o testemunho da família de Andréu Berman que realmente selou o destino dela. A mãe dele, uma mulher frágil de cabelos prateados, falou do coração bondoso de seu filho, seu futuro brilhante interrompido. A irmã dele chorou ao recontar o comportamento controlador e abusivo de Raquel, e como ela havia isolado André de seus entes queridos. Durante todo o tempo, Raquel permaneceu impassível, seus olhos frios e vazios. Roberto ficava cada vez mais agitado, seus joelhos saltando, suas mãos cerradas em punhos. Finalmente, chegou a hora do veredicto. Os jurados voltaram, seus rostos sombrios. O porta-voz se levantou, limpando a garganta. No caso do Estado versus Raquel Oliveira, sobre a acusação de homicídio em primeiro grau, consideramos a réu culpada. O tribunal irrompeu em suspiros e murmúrios. O rosto de Raquel perdeu a cor, sua boca se abrindo. Roberto pulou de pé, sua cadeira caindo no chão. Não, ele gritou, sua voz rouca de angústia. Não, isso está errado. Ela é inocente. O juiz bateu seu martelo, pedindo ordem. Senhor Oliveira, controle-se ou terei que removê-lo deste tribunal. Roberto recuou, desabando de volta em seu assento, a cabeça em suas mãos. Raquel se virou para ele, sua expressão desesperada. Roberto, faça alguma coisa, ela implorou. Você não pode deixá-los fazer isso comigo. Mas Roberto não olharia para ela, seus ombros tremendo com soluços silenciosos. Os oficiais se aproximaram, preparando-se para levar Raquel embora. Observei com uma estranha mistura de emoções redemoinhando dentro de mim. Triunfo, sim, mas também uma tristeza oca. Tinha chegado a isso. Meu próprio filho, quebrado e humilhado, sua vida amorosa em ruínas. Enquanto Raquel era escoltada para fora, ela se virou, seus olhos se fixando nos meus. Naquele momento, vi a profundidade de seu ódio, o veneno em sua alma. Isso não acabou, ela sibilou, sua voz baixa e mortal. Vou fazer você pagar por isso. Eu juro. Sustentei seu olhar firmemente, sem vacilar. Você já pagou, Raquel. Você fez suas escolhas, e agora vai enfrentar as consequências. Adeus. Com isso, me virei e saí, a cabeça erguida. Acabou. A justiça havia sido feita. Mas mesmo quando o alívio me inundou, não pude evitar a inquietação persistente. O rosto angustiado de Roberto me assombrava. Eu tinha ido longe demais. Minha busca por vingança me cegara para os danos colaterais. Balancei a cabeça, afastando as dúvidas. Não, Roberto havia feito sua cama e agora deitaria nela. Ele havia escolhido Raquel e virado as costas para mim. Agora ele teria que viver com as consequências. Saí para o dia frio e cinzento, apertando meu casaco mais firmemente ao meu redor. Era hora de seguir em frente, de construir uma nova vida para mim. Uma vida sem Roberto, sem a influência tóxica de Raquel. Uma vida só minha.